Nós somos pequenos, nós somos simples e temos recursos muito limitados. E há muito para ser feito no reino de Deus, pelo reino. Mas nós podemos muito pouco. Será que isso é realmente verdade? O que nós podemos fazer com o pouco que nós temos? Na última oportunidade, nós expomos o milagre da multiplicação dos pães, onde nós aprendemos que Jesus é um rei que cuida dos seus discípulos, preocupando-se com o descanso deles, porém, a sua compaixão pelos necessitados falava muito mais alto do que a sua própria necessidade. Então, ele abandona o descanso e vai curar, pregar e alimentar aquela multidão. Aprendemos também que Jesus é um rei que cuida das necessidades do corpo e da alma. Ele não só alimentou, mas pregou para aquela multidão. No primeiro caso, vimos que ele satisfez aquela multidão com pão, e no segundo, que os satisfez com a palavra de Deus. Avancemos lendo esse texto novamente. Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, capítulo 14, a partir do verso 13, onde a Santa Palavra nos diz o seguinte: Jesus, tendo ouvido isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto em particular. As multidões, ao saberem disso, vieram das cidades e seguiram-no por terra. Ao desembarcar, Jesus viu uma grande multidão e compadeceu-se dela e curou os seus enfermos. Ao entardecer, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: Este lugar é deserto e já está tarde. Mande a multidão embora para que possam ir pelos povoados e comprar para si algo de comer. Jesus, porém, respondeu: Eles não precisam ir embora. Deem vós mesmos algo de comer. Então lhe disseram: Não temos nada aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Jesus respondeu: Tragam-nos aqui para mim. E ordenando que a multidão sentasse na grama, tomou os 5 pães e os 2 peixes, e erguendo os olhos para o céu, deu graças. Partiu então os pães, deu aos seus discípulos, e os discípulos à multidão. E todos comeram e ficaram satisfeitos, e recolheram 12 cestos cheios com os pedaços que sobraram. E os que comeram foram cerca de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Até aqui. Vamos ao Senhor mais uma vez em oração. Curva sua cabeça. Senhor, tem compaixão de nós nesse momento. Auxilia-nos por meio do Teu Santo Espírito. Desvenda os nossos olhos para a Tua palavra. Guia-nos pela Tua destra por sobre as Escrituras. As Escrituras apontam para o Teu Filho. Glorifica o nome do Teu Filho em nosso meio. Não permita, Senhor, que as minhas debilidades e as debilidades dos meus irmãos atrapalhem. Não permita também que nada apareça além da Tua graça, do Teu amor, revelados em Jesus Cristo. Pedimos essas coisas, Senhor, no próprio nome do nosso Senhor e Salvador, Teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Meus irmãos, hoje nós veremos que este milagre, ele ensina sobre a proclamação do Evangelho. Todo milagre é um sinal, e a multidão faminta aponta para a necessidade universal de todos os homens. Nós veremos a miséria da sugestão humana diante da necessidade alheia e os planos humanos diante de uma ordem impossível. Veremos ainda a confissão da impossibilidade de obedecermos ao Senhor com os nossos recursos limitados, o que nos ensina algo glorioso, a dependência do Senhor. E por fim, veremos então a nossa responsabilidade com muitas aplicações. Esse milagre da multiplicação dos pães foi o único registrado nos 4 evangelhos.
o que demonstra a sua importância. Mateus, ele omitiu vários detalhes que os outros evangelistas registraram. Nós lemos na liturgia o registro conforme João. Eu vou usar elementos destes registros também, além de Mateus. Vou usar Lucas, Marcos e João. Jesus alimentou uma multidão com um majestoso milagre. Eu quero voltar a esse texto para nos exortar a toda a igreja, a confiança e obediência a Deus para proclamarmos o Evangelho com ousadia. Que o Espírito Santo nos ajude. Se, em primeiro lugar, vejamos a necessidade universal, e eu volto a um ponto: todo milagre é um sinal. Na última oportunidade, nós deixamos bem claro, meus irmãos, a nossa posição quanto a esse e a todos os demais milagres. Nós cremos em Jesus Cristo. Nós cremos que Jesus Cristo é o Filho de Deus, com poder criador para curar, para criar, para transformar, para ressuscitar e para multiplicar. Assim, nós não desmerecemos de forma alguma este milagre. Ele não foi escrito apenas como um exemplo ou uma metáfora, como se fosse apenas um mito para, então, teólogos inteligentinhos extraírem alguma lição. Eu creio que eu deixei isso bem claro na última exposição. E se você quiser ouvir sobre o milagre em si ou relembrar, vá no YouTube da nossa igreja, a pregação número 147 de Mateus. Ela em breve, né, já vai estar online. Naquela oportunidade, nós observamos também que esse milagre ele aponta para algo muito maior do que já é enorme, que é essa extraordinária multiplicação. Não é um milagre pequeno, é um milagre com muitas testemunhas. Eu voltarei a esse tema para desenvolvê-lo um pouco mais, tomando este milagre, reforço, um milagre concreto, algo que aconteceu, mas para nós aprendermos mais sobre a nossa responsabilidade e dependência de Cristo e confiança nele para pregarmos o Evangelho, para obedecermos nas instruções que ele dá aqui. Nós vimos que a grande maioria dos expositores bíblicos afirmaram que todos os milagres do nosso Senhor, além de demonstrar o seu poder e além de serem um sinal que ele era o Filho de Deus, eles tinham também uma intenção de serem uma espécie de parábola, tendo também algum significado figurativo, ensinando verdades espirituais. E é essas verdades que nós vamos nos debruçar hoje. Aqui, nós aprendemos que Jesus é o verdadeiro alimento, que Jesus é o único que pode satisfazer. Em contraste com o maná que foi dado no Antigo Testamento, Jesus afirmou ser ele o verdadeiro pão do céu, sendo que o maná era só então um tipo de Cristo. Ele é o verdadeiro pão do céu dado a nós pelo seu e nosso Pai. E Jesus afirmou o seguinte: o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Dá vida. E também afirmou que eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Um pouquinho à frente, no mesmo capítulo que nós lemos na liturgia de João 6. Esse milagre, meus senhores, ilustra para nós a suficiência do Evangelho, porque o Evangelho revela este pão que desceu do céu, este pão que traz vida, este pão que satisfaz completamente as necessidades da alma de todos os homens. O Senhor também nos ensinou aqui a forma como ele iria operar. E qual é? Por meio dos seus discípulos, ou seja, por nosso meio, por meio da sua igreja.
Nós somos, assim como os discípulos foram, os agentes da distribuição. Um privilégio glorioso que traz grande responsabilidade. Portanto, um privilégio que demonstra a nossa total dependência. Porque, senhores, o poder dele não é nosso. Jamais conseguiremos satisfazer alguma multidão sozinho. E quando Jesus nos manda alimentar as multidões, ele está assumindo a responsabilidade final. Mas abre caminho para isso, mostrando também a insuficiência dos nossos recursos, se usarmos eles sem o apoio do Senhor. É no ato de partir e distribuir o pão vivo que esse se multiplica em nossas mãos, em nossas bocas. A igreja é a intermediária entre o Salvador vivo e a fome desesperada do mundo. Escreveu um pastor que eu admiro bastante. Vemos em segundo lugar a multidão faminta. Jesus ele se dedicou à pregação do Evangelho. Se o nosso Senhor, que veio nos salvar, se dedicou a isso, por que nós não nos dedicaríamos? Naquele dia, ele, segundo os outros evangelistas, ele passou a lhes ensinar muitas coisas. E outro diz, lhes falava acerca do reino de Deus. Esse era o seu assunto. Assim como naquele dia, há hoje, ao nosso redor, uma multidão também faminta, não apenas por pão, mas faminta pelo Evangelho, necessitada do Evangelho. Muitos destes, cegados pela própria ignorância, buscam saciar-se com tudo e não se satisfazem com nada. É verdade ou não é? Nós vemos isso, nós vivemos isso. Você tem fome de quê? Escreveu e cantou um poeta. Eles realmente não sabem responder. Eles não sabem de que têm fome. Buscam se satisfazer com tudo e não se satisfazem com nada. E qual é o nosso desafio? É não somente alimentá-los, mas instruí-los, fazê-los entender a sua necessidade. Então, se nós abrirmos os nossos olhos, nós veremos muitas pessoas ao nosso redor diariamente suplicando nas entrelinhas, dizendo: estamos famintos, dê-nos o pão do céu ou nós morreremos. Eles dizem isso falando sobre as suas dores, os seus anseios, as suas tristezas, às vezes falando sobre o que desejam comprar, ou o que compraram, ou o que estão tendo dificuldades para pagar. Às vezes eles nos falam isso contando e se vangloriando de seus pecados. Nós temos que ter os ouvidos atentos para ouvir que muitas vezes o que eles estão dizendo é: nós estamos famintos. Jesus ordenou a todos nós: deem vós mesmos algo de comer. Veja, todos nós estivemos famintos e após sermos saciados por Cristo, nós devemos então compartilhar a boa nova com aqueles que têm fome e sede de justiça. Mas, diante desse desafio, surge uma sugestão humana que nós repetimos. Aquela multidão veio de muito longe, ficaram bastante tempo com o Senhor. O dia foi se passando e passava muito do horário da sua refeição. Eles estavam famintos. Imagina, a gente contabilizou, 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Se tiver uma mulher para cada homem, 10.000. Se tiverem 2 crianças, que não é algo muito fora da curva para o povo daquela época, nós estamos falando aí de 20, 30 mil pessoas. E metade deste número gigantesco de crianças. Todos famintos, num lugar deserto, como lemos no verso 13. E sabemos
como vemos ao final do culto, sabemos que as pessoas com fome, elas ficam inquietas. Começam a se agitar, começam a ficar nervosas. Os apóstolos, eles demonstraram, eles foram sensíveis, eles viram isso, e eles demonstraram uma preocupação sincera com aquele povo. Contudo, a solução deles para o problema era que Jesus mandasse embora a multidão para que comprassem alimento nas vilas vizinhas. Eles não podiam resolver o problema, então eles deram um conselho que muitos hoje chamariam de um conselho prudente. Mas veja, eles tentaram fugir da responsabilidade. A sua sugestão não era nada mais do que o bom e velho, cada um por si. Manda embora, eles que comprem alimento no caminho. Não interessa se as pequenas vilas não vai ter pão suficiente para toda essa multidão. Não interessa se trouxeram dinheiro ou não. Não interessa se está muito longe. Mande embora. Pense nelas. Mande elas embora. Por bem delas. Muitas das nossas sugestões, meus irmãos, elas são exatamente assim. Elas são carentes de fé, de ousadia e de confiança em Deus. Nós olhamos para tudo, menos para Deus. Contudo, nós devemos guardar as nossas pedras antes de querer jogar naqueles discípulos. E devemos olhar para nós. Nós também vemos os famintos. Mas olhamos para as dificuldades que teríamos para alimentá-los. E aí pensamos, deixem que vão embora para comprarem a sua comida. Deixem que uma pessoa mais capacitada fale do Senhor Jesus para eles. Deixem que vão a alguma igreja. Deixem que um anjo do céu venha e fale com eles. Mas mandemos embora. Não temos como alimentá-los. Nós fomos comissionados como arautos para anunciar a Jesus Cristo. Veja, a igreja é o corpo de Cristo nessa terra. E assim como Cristo é a esperança deste mundo, também é a igreja. Como cantamos no Salmo 128. Esse Senhor abençoado, a sua esposa, a igreja, terá sempre muitos filhos ao redor da mesa. E cadê essas crianças espirituais ao redor da nossa mesa? Nosso dever não é enviar os famintos de lá para cá, mas dar Cristo a eles. Podemos até, numa situação, indicar um livro, indicar um vídeo, podemos convidar ou indicar alguma igreja, mas nós não devemos deixá-las ir pelo caminho, famintas, sob o risco de não chegarem ao destino, sob o risco de não lerem o livro, sob o risco de jamais assistirem o vídeo, sob o risco de jamais entrarem numa igreja. Jesus nos diz, deem vós mesmos algo de comer. Mas essa é uma ordem impossível. E assim chegamos no segundo ponto. Deem vós mesmos algo de comer. Jesus ordenou que, e olha a ironia, justamente aqueles que estavam aconselhando a despedir o povo, que eles mesmos o alimentassem. Nós queremos, como é que eu vou dizer isso sem ficar estranho? Nós queremos tirar a nossa responsabilidade de nós. Né? Nós queremos passar a nossa responsabilidade, terceirizar a nossa responsabilidade, e aí Jesus vem e diz, não, vocês mesmos, deem de comer. Imagina a expressão dos apóstolos. É um exercício bacana de nós fazermos, porque vai demonstrar a nossa expressão diante desta ordem. Imagine o que eles sentiram ao ouvir essa ordem, olhando para um lado, olhando para o outro. Mas como assim, Senhor?
Eles cometeram o erro que todos nós cometemos diariamente. Eles olharam para os famintos, eles olharam para a multidão, eles olharam que era uma multidão enorme, eles olharam para aquilo que possuíam, olharam para os recursos que possuíam e contabilizaram, e eram poucos. Olharam para o problema, olharam para a situação, multidão, fome, pouco recurso, há um problema, há uma tensão, e olharam para a própria incapacidade. Não podemos, não temos como, não há recursos. Nós fazemos exatamente isso. E inclusive cometemos o último erro que eles cometeram, que é o pior. Eles só não olharam para o Senhor Jesus. Assim como nós, na mesma situação, diariamente, e em todas as outras situações que nós passamos, muitas das quais nós oramos aqui já hoje, nós não olhamos para o Senhor. Eles cometeram o erro de tentar afastar as pessoas que estavam famintas exatamente do grande provedor. As pessoas que estavam famintas exatamente do pão que desceu dos céus, na hora da necessidade delas. Certo teólogo apontou 3 lições desta passagem que eu acho interessante compartilhar um resumo delas. 3 lições nós aprendemos aqui: a não ser pessoas prontas para nos livrar das responsabilidades. Depois aprendemos também que o Senhor deseja que nós, a igreja, sejamos aqueles que pedem, aqueles que buscam e aqueles que batem, conforme Mateus capítulo 7. Pedir, buscar, bater. Ou seja, que nós reivindiquemos para nós mesmos as promessas de Deus, indo àquele que é capaz de suprir todas as nossas necessidades. Se é que nós cremos nisso. Aprendemos ainda que nós todos, independente de quem nós somos, devemos ser o instrumento na mão de Deus para suprir as necessidades espirituais do povo. Nós fomos chamados. Nós. Foi Jesus quem mandou os discípulos alimentar as multidões, portanto, foi Ele quem assumiu essa responsabilidade. Portanto, Ele está assumindo essa responsabilidade quando nos manda fazer a mesma coisa. Mas, pastor, eu não para. Os recursos serão supridos por Ele. E isso contrasta com os planos humanos. Nós temos aqui, primeiro, uma contabilidade negativa e depois um inventário miserável. Vejamos primeiro a contabilidade negativa. Observando João capítulo 6, nós lemos que Jesus perguntou a Filipe: onde compraremos pão para lhes dar de comer? Mas ele dizia isso para testá-lo, porque sabia o que estava para fazer. Veja, Jesus, ele não queria o pão de Filipe. Jesus não queria pão de Filipe. Jesus não quer o teu pão. Ele quer a fé. Nossa, como ele queria a fé de Filipe. Contudo, qual foi a resposta? E muitas vezes que nós replicamos: nem mesmo 200 denários de pão seriam suficientes para alimentar cada um, para que cada um recebesse um mísero pedaço. Os irmãos sabem, o denário era uma moeda que representava o valor de um dia de trabalho. 200 denários são mais de 7 meses de trabalho. Filipe foi rápido. Filipe calculou rapidamente o custo, mas ele calculou de forma negativa, ele calculou de forma que não daria, e ele calculou deixando uma variável, que na realidade é uma constante,
Na fórmula, de fora, ele deixou o Todo-Poderoso fora dos seus cálculos. Note, esses homens já tinham visto Jesus transformar água em vinho. Note, esses homens viram essa multidão ser curada. E é exatamente isso que nós fazemos, irmãos. Nós contamos as nossas moedas ao invés de confiar no Todo-Poderoso. E são poucos os que não caem neste erro. Nós temos este erro expresso na Bíblia. Na nossa leitura comunitária das Escrituras, nesta semana, na sexta-feira, se eu não me engano, nós lemos sobre Moisés, e Moisés respondendo a Deus, quando Deus disse que daria carne para o povo no meio do deserto durante todo um mês. Como é que Moisés fala com Deus? Ouçam o eco dos nossos pensamentos. Este povo no meio do qual estou é de 600 mil homens em pé, e tu dizes, eu lhes darei carne e eles a comerão durante o mês inteiro? Quantos rebanhos de ovelhas e de gado teríamos de matar para que tivessem o suficiente? Ou será que bastaria se ajuntássemos para eles todos os peixes do mar? É isso que nós falamos. Nós fazemos a nossa contabilidade rápida. Qual foi a resposta do Senhor para Moisés? Números 11. Será que a mão do Senhor encurtou? Essa é a resposta para nós. Será que a mão do Senhor encurtou? Irmãos, esse é o mesmo Deus que disse, deem vós mesmos de comer. E a sua mão não se encurtou. Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre. Nós somos bons de cálculos, mas somos ruins de fé. Nós nos debatemos com estimativas de custos e com impossibilidades. Ficamos como que Moisés diante do mar, que agora eu oro, Senhor, o que faço? A ordem já foi dada, deem vós mesmo de comer. Se nós estivéssemos lá, nós diríamos a mesma coisa. Como vamos alimentar tanta gente? E é o mesmo que nós dizemos hoje quando vemos alguém com fome. Senhor, tem misericórdia de mim. Como é que eu vou falar de ti para essa pessoa? Vejamos agora o inventário miserável. O inventário prévio e exato foi feito. André, irmão de Pedro, ele viu um menino que tinha lá 5 pães de cevada e 2 pequenos peixes. Então, ele contabilizou e ele tinha agora argumentos para falar com o Senhor. E ele questionou a ordem de Jesus, dizendo, não temos nada aqui. E aí a contradição. Apenas esses 5 pães e 2 peixes. Bom, 5 pães e 2 peixes não é nada. É o suficiente? Absolutamente não. Mas não é nada. Nós agimos assim quando somos desafiados a alimentar os famintos com o Evangelho. Nós ouvimos a ordem de Deus, mas olhamos para os nossos recursos limitados e então questionamos, dando justificativas a Deus. Nós contamos os nossos pães e dizemos ao Senhor, Senhor, não temos tempo, não temos habilidades, não sabemos falar. Senhor, nós temos vergonha. Senhor, nós somos tímidos. Senhor, nós não podemos fazer tal coisa. Senhor, não há recursos. Senhor, não há nada além destes pequenos pães. E são só 5. Nós esquecemos que pertencemos a Cristo. Esquecemos que o Evangelho é dele. Esquecemos que os eleitos são dele. Esquecemos que a ordem para proclamá-lo veio dele. E esquecemos principalmente que é ele quem multiplica o pão.
Lembremos das palavras do Senhor. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. Aquele que crê em mim fará também as obras que eu faço. E outras maiores fará, porque eu vou para junto do Pai. E as pessoas se perdem aqui. As pessoas se perdem. Fazer obras maiores, as pessoas já querem ressuscitar alguém, as pessoas já, a gente ouve alguns pastores mais estranhos, com umas ideias meio estranhas. Mas nós podemos aplicar isso aqui facilmente. Que obra maior seria essa? Quem estaria ministrando para aquelas outras mães com crianças queimadas lá no hospital em Florianópolis, se o pequeno Anthony não tivesse sido queimado e se a Dil não estivesse lá? Quem estaria falando para o seu próprio pai ou sogro, se a situação da vida não fizesse que vocês estivessem lá? Para citar só 2 exemplos práticos. Lembremos que nós temos, irmãos, o maior tesouro, a pérola de grande valor. Nós temos os oráculos de Deus, a palavra de Deus. Nós temos o testemunho de quem Ele é e do que Ele fez por nós. E aí nós temos a confissão da impossibilidade. Diante dessa ordem desconcertante, deem vós mesmos de comer, que não vamos passar pano, é uma ordem desconcertante. Nós vemos aqui a semente da graça. A semente da graça. Porque exigências impossíveis revelam a nossa condição de dependentes de Deus. Exigências impossíveis revelam que há um Deus provedor de todas as coisas, uma fonte pura e inesgotável de satisfação para qualquer tipo de necessidade. Exigências impossíveis devem gerar respostas adequadas. E são elas a nossa pobreza, fraqueza e incapacidade. Vejamos, pobreza. Não temos nada aqui exceto 5 pães e 2 peixes. Veja, eu já falei isso na ministração passada. Pão e peixe eram os alimentos consumidos pelos mais pobres na época. João ainda frisa que era pão de cevada, que era o mais baratinho. Nós precisamos entender quão pobres nós somos e quão longe nós estamos de sermos capazes de satisfazer o povo com o Evangelho. Esse é o primeiro passo. É entender que a ordem do Senhor é impossível mediante a nossa pobreza. A soberba precede a ruína, mas o Senhor não despreza um coração humilde. Não há nada de errado em reconhecer a pobreza da nossa fé, a pobreza da nossa oratória, a pobreza do nosso conhecimento, sabedoria e até mesmo coragem. Porque não é na nossa força que nós operamos, não é no braço da carne que nós operamos. Não somos da tribo de Benjamim. Aliás, esse é o braço direito. Nós somos da tribo de Judá. Do louvor diante daquele que é todo-poderoso. Ele é, nós não somos. Não foi a quantidade de peixes que eles possuíam que sustentou aquela multidão. Foi a provisão divina. Depois a fraqueza. É bom reconhecer a nossa fraqueza espiritual. Mas não basta reconhecê-lo. E jamais podemos ficar paralisados por causa dela.
Reconhecer é o primeiro passo para sair dessa situação. Não para sentar e ficar se lamentando. Veja, nós não nascemos com fé. Nós sabemos disso. A fé não é algo natural ao homem. A fé é um dom de Deus. Contudo, nós não recebemos a fé pronta. Os irmãos que viram o primeiro filme, Matrix, lembram que quando ia, por exemplo, ensinar uma habilidade para um daqueles homens, eles executavam um programa de computador. E aí entrava, então, artes marciais, executava e o ator lá já era um faixa preta. Nós não recebemos a fé desse jeito. Pronta. Nós recebemos como uma semente que deve crescer e se desenvolver, como um músculo que deve ser provado, exercitado, rasgado, doído, amadurecido, para então crescer. Quando tudo está bem, nós demonstramos uma fé grande, não demonstramos? Quando tudo está bem, veja, os discípulos, eles mantiveram a sua fé diante dos enfermos. E a gente não sabe que tipo de enfermo Jesus curou. Podiam ser aleijados, podiam ser cegos, podiam ser mudos, podiam ser várias coisas. Mas eles paralisaram ao receber a ordem para alimentar aquele povo. Nós precisamos enxergar a nossa fraqueza para então irmos ao Senhor apresentar os nossos poucos recursos, confessando a Ele: Senhor, nós não conseguimos crer como deveríamos, mas cremos que Tu tudo podes. Portanto, Senhor, aumenta-nos a fé. Reconhecer a fraqueza da fé é o passo para você pedir, para nós pedirmos, para que o Senhor nos conceda, aumente a nossa fé. Não para ficar lambendo as feridas igual um cachorro. Depois a nossa incapacidade. Vemos multidões famintas, carregadas com fardos pesados, de problemas insolúveis, com corações extremamente endurecidos. E aí olhamos para a nossa provisão, e aí desanimamos. E aí dizemos, não temos recursos, somos incapazes. A responsabilidade é tão grande quanto a nossa incapacidade. E é excelente entendermos a nossa incapacidade. Veja, Jesus diz o seguinte: eu sou a videira verdadeira e vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto. Lembra do Salmo 128? Mas por que dá muito fruto quem permanece em mim e eu nele? Porque sem mim, disse Jesus, nada podeis fazer. Nós precisamos estar conscientes e confessar a nossa incapacidade, porque sem Jesus nada podemos fazer. Não temos os recursos, não temos capacidade. Mas, irmãos, nós temos o Senhor. Nós temos o Senhor, e com Ele nós temos mais do que o suficiente. Jesus que multiplicou aqueles pães continua sendo o mesmo, repito, o mesmo ontem, hoje e sempre, e pode multiplicar e prover aquilo que nós precisamos para obedecermos a sua ordem. Isso nos leva ao terceiro ponto: dependência do Senhor. Levar ao Senhor. Nós precisamos levar ao Senhor. Será que nós estamos preparados para levar o pouco que nós temos a Cristo? Essa foi a sua ordem lá no verso 18. Tragam-nos para mim. Tragam-nos para mim. Então nós podemos dizer: Senhor, eu tenho poucos recursos para ofertar, tanto financeiro quanto espiritual.
Jesus diz: tragam-nos para mim. Mas aí nós argumentamos: Senhor, são apenas pães de cevada. E Senhor, apenas 5. Jesus insiste: tragam-nos para mim. Nós também insistimos: eu conheço pouco do Evangelho, eu sou tímido, eu não sei falar. Traga-nos para mim. Traga-nos para mim. Quando constatamos que os nossos recursos são insuficientes para a obra, só há uma saída correta. Uma é ficar nos lamentando e não fazendo nada, e sendo aquele que não produz fruto, que está prestes a ser cortado, para que dê fruto. Não vai perder salvação, não, mas vai tomar uma disciplina para aprender a falar do Senhor. A outra forma é levar tudo que temos a Cristo. É Ele que fará com que o nosso pouco seja mais do que suficiente. Só foi possível aos discípulos distribuir pão a partir das mãos do Senhor. O puritano Matthew Henry diz o seguinte: os ministros nunca podem preencher o coração das pessoas, a menos que Cristo preencha as suas mãos em primeiro lugar. E bendito seja Deus, não importa quão grande seja a multidão, sempre haverá o suficiente para todos, o suficiente para cada um. Isso é glorioso. E veja aqui, ministros, ele não está falando ministros do Evangelho oficiais. Ele está falando discípulos. Todos nós somos ministros despenseiros do Evangelho de Cristo. A constatação da nossa pobreza, fraqueza e incapacidade leva-nos então à dependência do Senhor. E então devemos nos achegar a Ele com humildade, mas também com esperança. Com palavras semelhantes a essas: Senhor, Tu ordenaste que pregássemos o Evangelho a toda a criatura. Contudo, somos poucos, somos débeis, somos desprovidos de qualquer talento. Não conseguiremos sozinhos, mas aqui estão os nossos recursos, aqui estão os meus 5 peixes. Ajuda-nos. Quantas vezes nós vimos alguém faminto, deixamos de falar de Cristo para essa pessoa, saímos com peso na consciência, que aplacamos rapidamente, claro, mas deixamos de levar ao Senhor o pouquinho que nós temos. Saímos só com o Senhor, eu não consigo, e vamos embora, ao invés de irmos a Ele. E o que Ele diz? Tragam-nos a mim. Depois nós vemos, eu quero dar uma pincelada em algo muito interessante: organização. Jesus ordenando que a multidão sentasse na grama, verso 19. Veja, Jesus sabia o que Ele iria fazer e o fez de maneira organizada, para que todos fossem atendidos. Nós vemos em Marcos que Ele mandou que os discípulos fizessem as pessoas sentarem em grupos de 100 e de 50. Você pode às vezes se perguntar: mas como é que Ele sabia que tinha 5.000 homens lá tão facilmente? Se você tem vários grupos de 100 e de 50, você consegue. Aquele que rapidamente olhou para a multidão e disse 200 denários não seria o suficiente, rapidamente também calcularia a multidão. Organizados, uma organização quase que militar. Eles estavam sentados de maneira ordenada. Veja, o nosso Deus é um Deus de ordem, não de confusão. Também lemos isso essa semana lá em Números. E eu até mandei no comentário. Veja, o povo que saiu há poucos meses como escravos do Egito, em 1 ano estavam formados igual um exército. Essa mesma organização o Senhor fez aqui. Essa ordem de Jesus demonstra a sua infinita sabedoria, porque, irmãos, uma multidão esfomeada, ela não é organizada de maneira alguma e muito menos educada, principalmente diante de uma provisão tão pequena.
Imagina eles vendo a movimentação com 5 pães ali. O que o ser humano faz? O meu primeiro. E aí nós teremos ali que vir as 12 legiões de anjos que Jesus falou para segurar a bronca. Não chegou um caminhão de pão. O Senhor levantou aqueles míseros pães e deu graça. E talvez os mais próximos, e talvez até os discípulos, olharam para o outro e disseram: agora o sol do deserto fez mal para o Senhor. Agora ele se passou. Não dá? Foi o pouco que foi sendo distribuído e multiplicado. E as pessoas sentadas em grupos, elas poderiam receber a sua parte, sem que ninguém tivesse que lutar pelo pão. Sem que ninguém fosse esquecido e todos fossem atendidos. Isso nos ensina a sermos organizados, irmãos. Nós devemos organizar as coisas. Vamos puxar para o tema. Nós precisamos organizar os nossos pães de forma a compartilhá-los. E precisamos também organizar os nossos ouvintes, pensando no que vamos falar e como vamos oferecer. Mesmo que seja uma situação inesperada, vai lá num posto de saúde, num mercado, em algum local, nós precisamos pensar rápido, orar e agir. E enquanto vamos ao Senhor em oração, dizendo: Senhor, está aqui os meus 5 pães, pedindo para que Ele multiplique os nossos recursos, nós devemos já estar pensando como é que nós vamos distribuir isso. Talvez convidando para um café, talvez convidando para sentar num lugar mais reservado, não é no meio da bagunça que você vai conseguir falar do Senhor. Escuta, vamos tomar um café? Talvez, tendo algum verso em mente preparado, talvez algum livreto, folheto, ou uma própria Bíblia para compartilhar, talvez se oferecendo para visitar essa pessoa. Escuta, qual é o seu endereço, qual é o seu telefone, posso fazer uma visita? Não estou me retirando da responsabilidade, mas não é assim: o meu pastor vai te visitar. É eu. Eu vou te visitar. Talvez se oferecendo para acompanhar essa pessoa. Eu vou ter que passar a tarde toda aqui nesse pronto-socorro. Eu vou ficar aqui com você. O que você precisa? Talvez formando grupos de estudo ou de oração, em casa, ou na igreja, ou em qualquer outro local. Nós devemos nos organizar, pensar nessas coisas. Por fim, vejamos o milagre. Deus dá graça, a gente nem apontou para as aplicações, elas são bastante. Por fim, vejamos então o milagre. Observe comigo aqui a mecânica. Há famintos pelo Evangelho, e Jesus ordena: deem vós mesmos algo de comer. Olhamos para os nossos recursos dizendo: Senhor, não temos nada aqui exceto 5 pães e 2 peixes. E Ele nos responde: tragam-nos para mim. E aí eu vou citar um pastor que geralmente eu discordo dele, mas um teólogo, ele aqui falou algo que eu não posso fazer melhor, então abro aspas para o seu Wright, que diz: sem entender, nós oferecemos o pouco que temos. Jesus pega as ideias, os pães, os peixes, o dinheiro, o senso de humor, o tempo, a energia, os talentos, o amor, os dons artísticos, a habilidade com as palavras, a rapidez de olhos ou de dedos, tudo aquilo que oferecemos. E ele os apresenta então diante do seu Pai em oração e bênção. E em seguida, ele os parte para que sejam prontos para serem usados. E então os devolve para que nós entreguemos a quem precisa deles. Naquele dia, todos os homens, mulheres e crianças comeram e ficaram satisfeitos. Ou seja, todos tinham tudo o que queriam. Irmãos, não é pão, não é dinheiro. Somente o Evangelho de Jesus Cristo pode saciar a fome do homem. Jesus tem pão com fartura. Ele é o pão, é Ele que nós devemos compartilhar.
Aquele que se alimentar dele será plenamente satisfeito e jamais terá fome. E talvez nós estamos tendo alguma fome porque na realidade não nos alimentamos dele. Então hoje é um bom dia para irmos a ele, nos alimentarmos dele e então alimentarmos as multidões. Os nossos pães não são nada, mas nas mãos do Senhor alimentam quem necessita. E sobra. Sobra. Veja, cada pão alimentou 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Nossos recursos não são suficientes, realmente não temos talento, não temos habilidade suficiente de forma alguma. Mas, irmãos, o Senhor tem prazer em nos usar para que a glória seja dele e não nossa. Ele usa vasos de barro para que a glória seja da excelência do seu poder. Jesus Cristo ainda alimentará todas as nações com seu evangelho. E, meus irmãos, ele não fará isso por meio de pregadores famosos, mas ele fará isso por meio de pessoas simples, humildes e incapazes, como nós somos. Vamos para as aplicações. Fica tranquilo que eu diminuí, eram 17 e eu fiz só 12. Primeiro, nós temos aqui um chamado à oração e dependência. Diante das necessidades das pessoas, não são as limitações humanas que irão resolvê-lo. Quando o Senhor disse, traga-nos aqui para mim, Ele estava ensinando para nós sobre dependência. E veja, nós devemos levar as pessoas a Cristo em oração antes de levar Cristo às pessoas. Entendeu? Você ora por aquele que você vai falar sobre Jesus. Devemos primeiro levar os nossos recursos e limitações a Cristo, para somente depois distribuir aquilo que Ele multiplicar. Outra aplicação. Por que nós devemos pregar o Evangelho? Por que nós devemos pregar o Evangelho? Primeiro, porque o Senhor mandou. E só aqui a gente já podia fechar a Bíblia aí. Porque Senhor, servo, não tem o que argumentar. Porque o Senhor mandou. Porque isso glorifica o seu nome. Porque obedecê-lo deve ser o nosso prazer e a nossa alegria. Porque essa foi a forma que Ele ordenou para que a salvação chegasse a todos os homens. Porque nós devemos amar aqueles a quem Deus amou e Cristo morreu por eles. Porque os céus se alegram com aqueles que são salvos. Porque amamos ver não apenas a nossa comunidade, mas toda a igreja crescendo. Porque amamos ao próximo como a nós mesmos. Porque somos participantes de alguma forma no milagre do novo nascimento. Portanto, como Paulo instruiu a Timóteo, preguemos a palavra, insistamos, quer seja oportuno ou não. E note, isso não é uma ordem para ser chato. Tem crente que é chato, é sem noção. Não é isso. Não é isso. Pregar o Evangelho não é isso. Mas eu acho que nós temos bastante razões do porquê deveríamos pregar. Outra aplicação, a nossa responsabilidade. E aqui, novamente, eu não tinha como escrever nada melhor. Eu vou dar voz ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon. E ele diz o seguinte, ele disse numa pregação, isso venha para nós. Contemplem diante de si, discípulos de Cristo, nesse dia exato, milhares de homens, mulheres e crianças passando fome do pão da vida. Eles sentem essa fome até desfalecer. Eles gastam seu dinheiro naquilo que não é pão. E o produto do seu trabalho naquilo que não pode os satisfazer. O Salvador é dos homens. E cruzaremos os nossos braços e deixaremos que eles morram? Não. Pelo amor que temos pelo seu nome, não.
que esta igreja sinta que deve olhar para o mundo como se fosse a única igreja sobre a terra e realizar o seu dever como se não tivesse quem a pudesse ajudar em todo o planeta, mas que tivesse toda a obra para realizar sozinha. E que todo o corpo da igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, lembre-se que ela é o único agente de salvação neste mundo. É a nossa responsabilidade. Se nós não pregarmos, quem pregará? Como crerão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? E o Senhor nos enviou. Deem vós mesmos de comer. Quarta aplicação, a responsabilidade do resultado. Vimos a responsabilidade nossa, mas há uma responsabilidade do resultado. Veja, nós dependemos de Jesus para alimentar as pessoas. Ele nos ordenou a pregar a toda a criatura. E o resultado é responsabilidade dele. Não cabe a nós. Nós não seremos cobrados pelo resultado, seremos cobrados pela ação. O resultado é com ele. Veja, nós não podemos enfiar o evangelho goela abaixo, nem colocar o evangelho dentro dos corações das pessoas, nem, como eu citei o Matrix, colocar um programa de computador na mente das pessoas. Evangelizar, meus irmãos, não significa produzir conversões. Quem produz conversão é o Espírito Santo de Deus. Aquele papinho, quantas almas você ganhou para Jesus? Eu já fui questionado. Eu disse nenhuma. Então como é que você quer falar alguma coisa? Eu disse, quem ganha almas para Jesus é o próprio Espírito Santo, não sou eu. Eu não estou ganhando corações para um time de futebol. Eu não estou ganhando para um partido político. Estou ganhando, sendo usado para ganhar daqueles que estão mortos. Não há argumentação para morto. Só o poder do Espírito Santo de Deus. O que Deus disse para o profeta? Prega para os ossos secos. Quem é que faz os ossos secos viverem? É o Senhor. Evangelizar não significa produzir conversões, mas proclamar o Evangelho. Nós não evangelizamos pessoas, nós evangelizamos o Evangelho. Veja o que Paulo escreve. Graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo e por meio de nós manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo. Daqueles que se salvam, deixemos Paulo falar. O bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Para com estes, cheiro de morte para a morte, mas para com aqueles, aroma de vida para a vida. Quem, porém, é capaz de fazer estas coisas? Somente aqueles que foram comissionados, que obedecem e agem no poder de Deus. A responsabilidade do resultado não é nossa, é do Senhor. Veja, quinta aplicação, Deus pode nos usar. Jesus deve ter sussurrado por meio do Espírito Santo no coração daquele rapaz. Leva 5 pães. Leva 5 pães. O rapaz arrumando para aqueles 2 peixinhos, ele leva também. O rapaz deve ter levado, talvez nem entendeu o porquê. Talvez tenha levado para vender, talvez tenha levado para comer. Aquilo que parecia pouco foi o suficiente para um milagre. Entende, irmãos? Deus, Ele já nos deu os recursos. Não vai parar um caminhão de recursos aqui, não vai vir uma miríade de anjos trazendo recursos do céu. Deus já nos deu os recursos. Usemos eles. Apenas dizer que não temos capacidade é uma confissão válida, mas não é desculpa para a omissão. Há quanto tempo nós somos cristãos?
Há quanto tempo nós temos as nossas Bíblias? Veja, nós não podemos nos alimentar somente com a pregação do domingo. Nós precisamos ler as Escrituras e estudá-las diariamente. Precisamos ler bons livros. Precisamos nos dedicar àquelas coisas que nós amamos. Nós nos dedicamos. Nós amamos o Senhor. Temos nos dedicado a conhecer mais dele. Nós precisamos reunir os nossos pães, sejam 5 ou 5.000, porque qualquer quantidade sempre será insuficiente. A minha quantidade é tão insuficiente quanto a sua, meu. E aí então nós devemos levar tudo para o Senhor. E com a bênção dele, ser ousado em distribuir às pessoas. Aquele rapaz jamais imaginou que seus pães alimentariam uma multidão. Jamais. O que o Senhor pode fazer com os nossos recursos? O que Ele pode fazer com os nossos recursos? Aprendemos também aqui simplicidade. Como eu falei, pães e peixes eram alimentos simples. Uma alimentação simples. Irmãos, o Evangelho é extremamente simples. O Evangelho é tão simples que é chamado de loucura. O Evangelho é tão simples que a pessoa com menos escolaridade pode compreender tanto como a pessoa com pós-doutorado. Nós não precisamos saber sobre escatologia, teodiceia ou supralapsarianismo. Nós precisamos crer e proclamar que todo homem peca porque nasceu pecador, que Deus enviou o seu Filho, Jesus Cristo, que viveu e morreu por nós e ressuscitou para nos justificar. Ele obedeceu perfeitamente à lei do Pai e morreu no nosso lugar a morte que nós merecíamos e que, crendo em Cristo, somos perdoados pelo Pai e libertos tanto da condenação quanto do poder do pecado. E nele somos adotados. Em Cristo somos adotados como filhos de Deus. E por isso somos herdeiros de Deus e co-herdeiros do Filho, do poder do Espírito Santo, que nos guia e nos santifica até irmos para a glória. Não há dificuldade nisso, em entender isso. Essa é a boa nova que pode alimentar e satisfazer todo pecador arrependido. Não sabemos o que falar? Essa é a nossa desculpa. Nós falamos tanto. Falamos sobre o tempo, falamos sobre futebol, falamos sobre política, sabemos todas as teorias conspiratórias e não temos nada para falar sobre o amado Salvador que morreu por nós. Que miséria! Será que nós não temos nem 5 pães? Ainda a matemática do céu. Aquilo que parece pouco é suficiente para satisfazer e ainda sobrar. Os discípulos recolheram mais pães do que eles tinham antes de compartilhar. Você já pensou nisso? Paulo afirmou o seguinte: mais bem-aventurado é dar do que receber, lá em Atos. O presbítero Ismael lembrou disso hoje. A alegria da salvação compartilhada torna-se mútua. Aquela pessoa que crê em Cristo transforma o que você estiver vivendo em alegria. Assim como o choro de uma criança alegra o ambiente da igreja, porque lembra que os filhos do pacto estão ali. O choro e as fraldas que nós temos que trocar dos novos convertidos nos alegram, multiplica a nossa alegria. Fazer o bem é receber o bem. Além dessa alegria, veja, nós estaremos nos abastecendo. Um teólogo disse o seguinte: sempre sobra bastante para aquele que distribui. É uma matemática celestial. E aí, tem a contrapartida na outra aplicação: estagnação espiritual.
Veja, nós buscamos muitas bênçãos, mas não buscamos ser canais de bênçãos. Nós ficamos estagnados, porque nós deixamos de compartilhar aquilo que nós sabemos. Nós deixamos os nossos 2 peixes estragarem. Nós deixamos os nossos pãezinhos mofarem. E aí, nós começamos a viver uma vida medíocre. Não é verdade? A maioria de vocês já passou ou está passando por isso. Tem 5, 10, 20 anos de crente e de repente está vivendo uma vida amargurada, sem alegria, estagnada, cínica, com um cinismo completo. Deus é soberano, a vida é assim mesmo, vamos passar aflição, é assim mesmo. Por quê? Porque estagnamos, porque deixamos de compartilhar aquilo que nós sabemos. Nós não fomos salvos para guardar o Evangelho, mas para proclamar. O maná guardado de um dia para o outro estragava. Nós somos, segundo Pedro, o povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aqueles que enchem a boca de outras pessoas terão os seus próprios cestos cheios, escreveu Spurgeon. O que ele quer dizer com isso? Quanto mais você pregar o Evangelho, quanto mais você falar do Senhor Jesus, quanto mais você levar o pão vivo para os outros, mais sobra para você. Essa é a culpa da nossa estagnação, da nossa noite escura da alma. Se nos preocupássemos mais em dar do que em obter, grande parte dos nossos problemas acabariam. Quanto mais falarmos de Jesus, mais teremos dele, tanto para o nosso sustento quanto para continuar dividindo. E aí uma outra aplicação é uma estratégia de avanço do reino. Como que nós faremos para a nossa igreja crescer? Como que nós faremos para o Evangelho avançar em Blumenau? Primeiro, nós devemos olhar para aquilo que nós temos. Temos 5 pães? Há 5 pães? É suficiente? Lógico que não. Então precisamos levar esses recursos para o Senhor e repartir aquilo que Ele nos der. Veja, nós não precisamos de paredes pretas, nós não precisamos de marketing, de estratégias mirabolantes, de apagar luz e show de luzes e música alta. A maior estratégia para o crescimento de uma igreja sempre será a pregação obediente do Evangelho. Ativismo e modinhas podem atrair pessoas, mas essas pessoas continuarão famintas. É o pão vivo que desceu do céu, simples e majestoso, que pode satisfazer todos aqueles que ouvirem. Aprendemos também a levar tudo a Cristo. Eles tinham pouco, mas levaram tudo que tinham ao Senhor. Novamente eu vou ao Spurgeon que escreveu: se pudéssemos ter uma entrega maior de pães na mão de Cristo. O tempo que não fosse usado para si mesmo, mas sim dado a Cristo. Conhecimento não acumulado como em um reservatório, mas dedicado a Cristo. Habilidades e capacidades não exercidas no mundo, mas cedidas a Cristo, influência e posição, bens e recursos, todos colocados na mão de Cristo e reconhecidos como não sendo seus, mas dele. Ele nos dá os dons para que os demos para a glória dele. Esse é o caminho pelo qual as necessidades desta cidade podem ser satisfeitas. Outra aplicação, Jesus dá graça pela nossa obediência. Quando Jesus agradeceu ao Pai pelo pão, ele certamente agradeceu também por aquele rapaz e também o abençoou. Aquele jovem, ele deu tudo o que tinha, tornando o seu ato digno de ação de graças do Senhor Jesus. Irmãos, onde estão os nossos pães? O coração do Senhor se alegra quando nós levamos a Ele os nossos recursos em obediência.
objetivando dividir com quem precisa. E aí, chegamos na última aplicação. Todos devemos nos arrepender diante dessa palavra. Muitos glorificam a Deus pela refeição que é servida deste púlpito. Temos pão do céu. Temos tanto pão do céu que muitos de nós nem dão importância em faltar o culto. Mas então, temos compartilhado esse pão? Nós estamos satisfeitos. Mas será que Deus está satisfeito conosco? Centenas de pessoas ao nosso redor estão famintas e nós satisfeitos. Saímos com os nossos cestos cheios de mais pão todo domingo, mas não dividimos. Eu confesso, diante da igreja, que tenho falhado muito no que diz respeito à evangelização. Muito. E sei que os senhores também têm falhado e também precisam se arrepender. Essas cadeiras vazias, elas são provas de que todos nós não temos nos dedicado como deveríamos. Quando foi a última vez que nós falamos do Senhor para alguém? Quando foi a última vez que ao menos convidamos alguém para vir à igreja? Será que nós realmente cremos que Jesus fez este milagre? Será que realmente cremos que Jesus pode multiplicar os nossos recursos? Nós precisamos nos arrepender. Precisamos orar. Senhor, tem compaixão de nós. Tem misericórdia de nós. Age em nosso meio e perdoa. Perdoa a mim e os meus irmãos. Concede, Senhor, fé e ousadia para proclamarmos o Teu Evangelho. Fé e ousadia para Te obedecermos. Nós não merecíamos, mas o Evangelho chegou até nós. Dá-nos então, Senhor, ousadia e recursos para levarmos eles a quem precisa. O Senhor veio ao mundo para salvar pecadores. O Senhor é o bom pastor que busca as suas ovelhas perdidas e o Senhor nos comissionou para sermos os seus porta-vozes, os seus arautos, o seu despenseiro do Evangelho. Por que então nós deveríamos temer? O que nos impede de levar os nossos pães ao Senhor? E a partir do Senhor, dar de comer à multidão. Que Deus seja misericordioso conosco, por meio de Cristo Jesus.